Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo aqui ele é respondendo uma pergunta do vídeo anterior. Ele é a respeito sobre formas de drenagem de energia, né, que eu falei no vídeo anterior, o vídeo sobre competição, né, sobre essa drenagem de energia que é feita em estádios, né, estádios ou em centros populacionais. Vou estar falando um pouquinho sobre isso, né, explicando. É um tema que eu confesso eu não gosto de falar muito, porque as pessoas elas tendem a focar mais no lado negativo. Né? Por exemplo, você não sabe que tem um monstro vampiro do seu lado. Né? Então a pessoa ela convive bem com aquilo, ela leva uma vida comum. Mas a partir do momento que ela sabe, né, as pessoas não têm maturidade para lidar com esses temas. Então ela entra em pânico. Né? Ai, tem um encosto. Ah, tem um obsessor. Isso é a coisa mais natural. Você tem encosto e obsessor. E você ter meios de sair disso. Né? O meio, autoconhecimento. Né? Não importa com o bichinho está lá, ele vai embora. Né? E seja o que for, está servindo para o seu aprimoramento espiritual, para o seu despertar. Que se você está aqui de boa, não acontece nada, você leva uma vida de gado, de ovelha, e vai até o caixão e volta, tem outro, e tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Agora, na hora que vem um bichinho desse, começa a te cutucar, aí você começa a sacudir. Aí você vai lá e busca, né, o teu eu, assume o controle, né, do, ele fala, opa, isso não pode não, né? É hora de botar ordem na casa. Então aí você começa a despertar, né? Porque você foi cutucado, você foi incomodado. Mas se a pessoa está na zona de conforto dela e não é cutucada, ela não faz nada. Então tem que ter essa maturidade para lidar com esses temas, né? Para lidar com esses espíritos que incorporam e falam que são demônios, com esses que são os tais répteis, seja o que for, que a gente olha aqui e acha que é negativo, né? Que é aquela coisa do demo, aquela coisa de terror que vem para assustar, né? Se for, se eles derem de cara com uma criancinha, a criancinha vai se assustar, porque a criancinha é uma inocente, né? Não tem maturidade para lidar com essas coisas. Mas nós já temos que ter conhecimento e a gente vai ter maturidade para lidar com esses assuntos de forma natural. Né? Não mais com aquela pessoa que foge, eu não quero saber isso. Né? A gente vai saber, né? Essas coisas estão aí, então tem que saber. Então é aquela coisa da verdade que liberta. Se você não sabe o que te aprisiona, você não sabe o que é essa Matrix, né? O que são esses caras que coordenam tudo isso, você não vai fazer nada. Você, tá tudo de boa. Né? Então, assim, eu falo, mas com essa intenção, né, de trazer o conhecimento para que vocês saibam, para que se vocês sintam algo, vocês saibam de onde vem isso, o que é isso e como está resolvendo isso. A primeira parte é não se escandalizar, não se deixar se envolver por aquilo. Né? Você, digamos, uma pessoa que tem um obsessor, por exemplo, né? Sempre teve aquilo, vem de vidas passadas, às vezes vem mais de uma vida acompanhando a pessoa. Né? E tem um motivo, né? Ela não é inocente. O bicho não está lá porque ele é mau, né? Porque aquela coisa é recíproco, né? Talvez muitas vidas você estava lá de obsessor, né? Você provocou algo, né? Você matou o cara, você fez algo contra a família dele e tal, né? Não interessa isso, né? Digamos, estamos aqui para resolver, mas houve um porquê, né? E se é algo que a gente já está convivendo, está conseguindo conviver e levar, e à medida que o ponto que a gente sabe, a gente vai mudar, né, tipo, para negativo, vai se assustar? Não, vai, continua vivendo, corrigindo o que tem para corrigir, adquirindo novos conhecimento. Então, seja o que for, que estiver te acompanhando, querendo te fazer o seu mal, ou aquilo acompanha a tua vibração e muda também, ou ele vai retirado. Né? Aí, a forma que esse indivíduo é retirado, o indivíduo, seja o que for, né, não nos cabe respeito. Né? Muitas vezes está lá o obsessor, mas a pessoa tem algum vínculo emotivo com aquilo. Né? Tem alguma ligação a nível de emoção. Então ela mantém aquela coisa. É como aquela pessoa que mantém a relação conflituosa porque tem interesse ou porque gosta, né? Mas é uma coisa que não dá certo. Então é aquela coisa que eu falo de ter o seu emocional equilibrado, né? Para não cair nessas armadilhas. Então assim, não importa o que vai acontecer com o outro. Né? Cada um escolhe o seu tipo de experiência. À medida que você tem um monte de pessoas, pode não ser nem encostos, né? Mas se você tiver pessoas mesmo no plano físico, essas pessoas estão querendo seu mal, estão querendo te prejudicar. Né? À medida que você eleva a sua vibração e corta o vínculo energético, né? Você vai, vai, vai estar operando, né, no nível mais alto de energia. Então, as pessoas que tentarem entrar em contato com essa energia, elas têm, por exemplo, um karma imediato. Né? Então, quem mexe com magia, eles
não tenta fazer nada contra um espírito que tem muita luz. Porque ele sabe que, vamos supor, se eu mando uma magia para um espírito que tem muita luz, aquilo volta, e quando volta, derruba. Porque volta aquela coisa que dá aquela repicada, né? Que bate e volta com mais força. E vai ter o karma imediato, e a pessoa vai ficar com dó, né? Por isso que tem que cortar aquele vínculo energético. Então, se você odeia, se você tem essas coisas todas, você equilibra seu emocional, né? Aí você vai saber de tudo isso, vai saber que se teve força, se teve porquê, não sei e tal. Geralmente a pessoa não vai se preocupar com isso. Né? Porque eu acho que encosto é a coisa mais natural do mundo. Eu acho que quem trabalha em centro espírita sabe. A pessoa é médium, ela sai, ela leva, sempre que ela volta, ela está levando alguns. Né? E lá eles são tratados e tais. É a coisa mais natural do mundo isso daí. Você não se apega, né? É como que a amizade a gente faz, depois faz, entendeu? Pessoas que a gente conhece. É natural isso daí. Né? E aí vai ter aquela coisa. Que tipo de amizade você vai querer ter? E aí você pode ter encostos que estão com você às vezes querendo aprender. Então, a pessoa está lá com uma coisa legal, então vai e cola ali e quer aprender e às vezes te atrapalha. Né? Porque às vezes o indivíduo tem opinião diversas. Te leva a, né, às vezes te atrapalha numa conclusão que você poderia até chegar, tal, e depois você pensa bem, não era aquilo. Então assim, é mente aberta, né? E só cuida da sua evolução. Não se preocupa com o que acontece com o teu entorno, com o que os indivíduos à sua volta escolheram. Né? Porque, principalmente quem está no negativo, quem está tentando fazer o mal, quando se a energia da Terra mudar, que a energia baixa, né, na terceira dimensão, as coisas são lentas. Então por isso que a transformação é lenta. Por isso que quem faz o mal vai pagar só a perder de vista. Né? Quando a energia aumenta, a coisa já é imediata. Então a pessoa fez aqui, ela já tomou lá a consequência. Então ela já percebe. Às vezes ela vai começar a perceber no outro já. O sofrimento do outro ela já dá aquele baque. Então a transformação é imediata. Mas quem está no mal vai cair e vai ser removido, porque não vai ter condições. Então é para eles um processo doloroso, só que a gente tem que respeitar. E não se coligar, fica com dozinha e tal, e você se liga e vai junto. Então fica lá encosto aí, os dois, ambos, tá ressonando a mesma. Então já enrolei demais para falar isso. A pergunta é, né, como que esses seres drenam essa energia das pessoas? E para quê? E se são todos tipos de energia? N formas eles possuem. Né? Então eu já li, já tomei contato com muito material, né? Mais material intelectual. Tenho experiência própria, pouquíssima. Né? Então vou falar mais do material intelectual, que são trabalhos mais elaborados. Então, depende, né, de cada tipo de ser. Tem aquele só encosto que vai lá e fica ali drenando às vezes sem querer. É como pessoas. As pessoas às vezes colhem você e drenam sem querer. Né? Então é uma coisa natural. Aí vai ter os meios. Né? Esses meios eles já é utilizado por um povo, digamos, mais intelectual, que vem mais com aquela intenção de sugar. Então eles já não vêm com processos emocionais. Então é bem diferente do encosto. Então aqui eles vêm com um objetivo. E muitas vezes eles usam o encosto. Né? Por exemplo, eu quero sugar a energia de uma pessoa. Aí eu tenho a ferramenta, né, tenho métodos de drenagem e chip, né, para manter na hora que ela estiver vibrando tal, vibração é o negócio apita, aí eu vou lá e sei, aí eu vou lá e ligo o equipamento nela. E muitas vezes para fazer isso a pessoa não vai, a pessoa não cede, né, não baixa a vibração. Então eu vou lá no umbral, busco lá um espírito que tem conexão com ela, né, eu vejo o histórico da vida da pessoa, falo, ó, teve treta com esse daqui, tal, e manda esse. Aí eu mando esse, como já teve já um histórico, então já tem uma assinatura energética mais semelhante com a pessoa. Então ele coliga com a pessoa, então a pessoa vai começar a sentir aquela baixa vibração, que ele está no umbral, tal, né, tem aquela coisa, e rebaixa. E rebaixando, vou ter acesso e começa a sugar. Então assim, não existe um processo de maldade, como a gente vê. Então eles estão interessados apenas em energia. Que tipo de energia? Energia densa, né? É o tal tônus vital que a gente gera. Então a gente está aqui, a gente está emanando o tempo todo. Então tem aquela coisa do sangue, né, que gera aquele plasma. Então quanto mais densa, melhor. Então a gente está no nível que a gente está bastante denso e a gente emana o tempo todo essas energias. Então são energias variadas, são energias de amor e tal, mas as energias que você odeia, né, que você às vezes está lá e você sente raiva porque, como eu vou falar, eu vou ler um textinho para vocês aí, né, o juiz apitou um pênalti que não foi. Eu vou ficar com raiva e tal, e vai gerar toda aquela energia. Então, todas aquelas emoções todas desequilibradas, né, gera muita energia e aqueles espíritos vão lá e começam a drenar. Né? Os que drenam, creio eu, são mais esses tecnológicos, que vêm e usam aquilo como se fosse uma usina de energia.
né? O meio de que eles abastecem mundos. Né? Então, assim, é aquela coisa que eu falo de uma realidade limitada. Parece uma coisa besta você falando. É difícil você acreditar que o humano seja usado como uma pilha que abasteça mundos, que crie realidades. Então, assim, eu já falei em vídeos anteriores, se você mentalizar algo, né, mentaliza que tem alguma ali, qualquer um objeto, você cria astralmente esse objeto. Então, essa é a energia que interessa para eles. Eles usam essa energia e criam mundos, né, se alimentam aí. Ele tem várias formas de fazer isso. Né? Então, eu vou ler algo leve aqui, que não se aprofunda tanto nisso. Né, nessa questão de chipagem, essas coisas todas, que essa aí já é um nível mais para as pessoas que já romperam essa barreira do medo que eu falei no início. É que não tem medo, que já viu que essas coisas e tal, que ainda essa aqui é para pessoas que estão ainda, digamos, tomando contato, né? Então aqui está um livro que eu acho muito bom esse livro, né? Eu sempre indico, que é a Iniciação Viagem Astral, do escrito por João Nunes Maia, de Lancelin, acho que Espírito de Lancelin, né? Que é o espírito que foi o mentor dele que deu todas as dicas do livro, né? E é o médico que escreveu. É um livro que eu acho que é muito bom, né? Para as pessoas que têm curiosidade mais para saber mais sobre esse astral. Eu vou deixar o link para o download aí na descrição do vídeo. Caso você não tiver aí, vocês me mandam um e-mail aí que eu mando para vocês. Então eu vou para a parte que fala já dos estádios. Então eu já deixei selecionado aqui. Então eu vou estar lendo essa parte para vocês e vendo se dá para explicar alguma coisa, né, se tiver necessidade. Aqui. Ó, saímos mais cedo. Então, só explicando aqui como que é a mecânica desse livro, né, como que foi feito. Essa iniciação Viagem Astral, então tem esse espírito aí do Lancelin, né, e ele é tipo uma equipe, né, que vai e inicia as pessoas a viagem astral. Então, por exemplo, se tem um parente meu que está desencarnando, precisa de ajuda. Por que eles pegam, aí eles vêm tipo em mim, né? E eu não sei ainda fazer viagem astral, digamos, consciente, mas eles vão e me retiram do corpo, dão um auxílio. Né? Porque eu falo, quando a gente sai com os corpos mais sutis, então a gente volta e a gente não lembra de nada. Mas se você conseguir sair do corpo com os corpos mais densos, aí você vai ter uma ligação maior, aí você consegue se lembrar. E com os corpos mais densos, você tem mais capacidade de gerar essa energia mais densa. Né? E como que é o humano encarnado, ele gera melhor essa energia, o tônus vital. Só falando um pouquinho mais do tônus vital, é aquela mesma coisa dos deuses vampiros que sugavam. Está lá na Bíblia, claramente que eles pediam sacrifício, né? Aquela coisa de sacrifício, você queimar a carne e tal. Muitos deuses pediam sacrifícios humanos, acho que muitas coisas não foram colocadas. Né? Hoje, essa alta elite faz sacrifícios, né, humanos, né? E esse, emana esse tônus vital. Com, quanto mais, que nem falou com os reptilianos, que comem pessoas vivas, quanto mais desespero a pessoa tiver, né, mais ela impregna aquilo com aquele tônus vital, aquela coisa que sai no sangue, e eles sugam aquilo. Então, assim, lá na Bíblia está lá, o cheiro da fumaça queimada lá do sacrifício é agradável ao Senhor. Né, de uma forma bonitinha, que as pessoas leem e nem se dão conta. Né, ovelhinhas. Está lá claramente lá, o que eram aqueles caras. Né, só, deixa eu enfatizar aqui, não eram todos. Né, porque, vamos supor, você teve vários deuses nesse período. Então vinha gente que eram verdadeiros demônios, que falava que usava a pessoa como gado, né, para conseguir esse alimento energético, e volta e meia tinha vinha outro interferir. Né, são espíritos, eles vêm e interferem, falam, ó, isso não vai poder não. Né? Um exemplo, por exemplo, eu não sei se foi bem assim, mas a gente tem um caso lá na Bíblia que pediu o filho, não sei de quem, para sacrifício. Né? E no último momento, veio Deus e mudou de ideia. Falou, não quero mais não, traga aí um novilho. Né? O que pode ter acontecido? Ou de fato ele sacrificou o filho dele, só que na Bíblia falou, opa, isso aqui a gente vai poder colocar, ou a história foi daquele jeito, só que no último momento chega ali um espírito e fala, não, isso não vai poder, vocês não vão poder fazer esse tipo de coisa. Né? E vai lá e fala, ó, e tipo assume o lugar, né? Bota aquele vampiro para correr e fala, ó, traz só esse daqui, né? Para não turvar a história, traz um animal mesmo. Né? E a coisa continua só com o animal, né? Então, assim, todo o tempo, né, o que mandou os 10 mandamentos, que tentou doutrinar e tal, eu acredito que foram outras entidades que chegaram e falaram, ó, a coisa vai ter que ser assim. Mas tentando administrar a coisa junto com esses vampiros, né, porque, digamos, a coisa estava muito densa na época. Ok, né, sem desviar muito do assunto, vamos lá. Deixa eu voltar, não sei se eu falei tudo. Então, assim,
Sempre que tinha alguém, então levava um humano mais próximo para poder dar o auxílio. Né? Então eles vinham, ajudavam a sair do corpo, ia lá, dava o auxílio do desencarne, dava o auxílio de uma doença, na cura de doença, ou restabelecimento, tal que for, né, para ajudar as pessoas. Então, assim, no caso do desencarne, se levar uma pessoa, um parente conhecido, é melhor, porque a pessoa sai do outro lado, vê o parente conhecido, que está encarnado ainda, né, e conversa tal, e a pessoa aceita mais de boa. Então, esse livro é muito interessante por causa disso. Aqui, então, é a parte que fala do estádio. Saímos mais cedo dessa vez, quando íamos passando sobre uma grande capital, escutamos pela nossa percepção mais aguda aquele volume de barulho em forma de vibração alteradas e notamos logo que provinha de um estádio, onde estavam concentradas mais de 100.000 pessoas, em uma algazarra ensurdecedora. Seguindo o nosso guia espiritual, baixamos rumo ao grande campo de esporte. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, talvez vocês queiram ler também. Deixa eu ver se eu enquadro bem aqui. Aqui. Confundimos-nos entre os torcedores. Aqui eles estavam em viagem astral, então fora do corpo. Confundimos-nos entre os torcedores. Eu ainda não tinha tido a curiosidade de observar o fenômeno espiritual neste ambiente de distração. Mais de 1 milhão de entidades, segundo ficamos sabendo pelos diretores espirituais do estádio. Então, assim, no estádio tem os diretores espirituais. Então já tem toda uma equipe montada lá. Então aqui nós, né, temos aqui os negativos, positivos, né, as pessoas que sugam e tal, e tem os que cuidam também, né? Ali compareciam, então mais de 1 milhão. Então você tem um estádio de 100.000 pessoas, né? E a, a população desencarnada, né, muitas vezes maior. Eram espíritos de todos os tipos, de todas as escalas evolutivas. Fiquei ainda mais espantado ao observar na direção de Miranês, né, eu acho que era mais um guia que estava acompanhando, que Miranês me apontou. Então, ele aponta uma direção, uma espécie de presídio volante. Então, isso aqui é uma das tecnologias usadas pelos espíritos, no caso, o espírito de luz, né, que estavam ali para ajudar. Então, aqui, uma espécie de presídio volante, né, o volante ficava flutuando ali. Um verdadeiro milagre da engenharia espiritual, que de forma a recolher ali os espíritos perturbadores da ordem que, depois de uma longa triagem feita por espíritos capacitados, eram soltos depois de advertidos. Então, assim, eles tinham uma espécie de prisão que os espíritos que faziam baderna, né, eles retiravam dali do meio. Esse presídio era estruturado de uma matéria cuja composição, mesmo depois de longa observação, não pude compreender direito e que não tirava a visão dos espíritos retidos. Então, é uma espécie de vidro, digamos, né? Ou seja, era um presídio que ficavam flutuando, mas não tinha nada, mas tinha assim, uma parede ali, né, que era transparente. Então, os espíritos eles ficavam lá dentro, mas poderiam continuar observando, vendo o jogo, né? Os espíritos retidos do campo de futebol. Construídos com uma técnica perfeita, toda a ressonância de gritos e vibrações alternadas tem convergências interna e não externa. Quem grita, por exemplo, não pode suportar o seu próprio barulho, ouvindo com ecos ensurdecedores. Já com a mente condicionada, os que já conhecem esse processo, quando vão presos, emudecem, pois já compreenderam a lição. Então, assim, é uma forma de prisão que você colocando os espíritos lá dentro, né, qualquer barulho que você faz, ela ressoa de forma muito alta, né, ele amplia. Então eles têm que ficar quietinho. Então se você está naquela algazarra do estádio, né, gritando, tal, colocou lá dentro já era, fica quietinho. Esse recinto foi feito de maneira que cada preso tenha o seu lugar. No entanto, para manter-se em uma posição favorável de visão, ele tem de fazer um grande esforço, né, para continuar assistindo lá. Somente o fanatismo os incentiva para tal esforço. Então, assim, na necessidade, como ele quer continuar vendo ali, né, ele ficava quietinho, lá, fazendo esforço enorme para não bagunçar. E ainda mais, do presídio volante sai uma espécie de túnel sugador, de maneira que pode capturar qualquer espírito malfeitor em qualquer parte do campo ou da assistência. É algo semelhante a uma tromba de elefante. Ele é invisível aos olhos dos perturbadores espirituais e no seu terminal ficam dois operadores também invisíveis, que obedecem a um comando. Espalhados em todo o campo, existem vigilantes transmitindo as suas ocorrências. Então, é interessante aqui a organização deles, né? Você tem ali entre aquele 1 milhão de pessoas, né? Tem espíritos que ficam vigilantes e comunicam a esses que operam essa tromba de elefante, que é o que suga, né, os espíritos para essa prisão, e lá eles são capturados. Fiquei intrigado com tamanha assistência espiritual
como dão trabalho aos outros. Os homens e espíritos que não descobriram a necessidade do respeito e do dever em um cidadão do bem, de um cidadão de bem. Procurei imediatamente Miramês, que, diante da minha inquietação, respondeu com presteza. Então aqui ele explica, né, o que acontece ali tal. Lancelin, eh, Lancelin, tudo o que vês é necessário para a evolução dos que se reúnem na Terra, como sendo alunos para o grande aprendizado, Porém, a massa usa as possibilidades divinas para escândalos humanos, e Deus é tão bom que o suporta com paciência e procura todos os meios de educá-los em favor deles mesmos. Esse espetáculo a que assistimos também poderia ser um grande acúmulo de energia superior, se todos fossem educados e as emoções disciplinadas. Na matemática espiritual, são desperdiçadas toneladas e toneladas de energia nervosa de força vital. Né? Então aqui, ó, é o desperdício que né, que você abrir o seu campo emocional e esbanjar todas aquelas energias, então é um prato cheio, né? Ele continua, então ele fala disso, que são desperdiçadas pelos processos emotivos neste ambiente de divertimento. Por isso, bandos de entidades de todos os tipos se aproximam daqui com fome deste alimento divino, que os homens jogam fora pela ignorância e ajuntou com sabedoria. Deixa eu frisar aqui. Por isso, bandos de entidades de todos os tipos se aproximam daqui com fome deste alimento divino, né, que os homens jogam fora pela ignorância. Frisar aqui nessa parte, né, que são bandos de espíritos de todos os tipos. Então aqui ele não fala mais não era um livro para falar de ET, né, para falar do que não era humano. Eu acho que o humano, ele vampiriza mais porque ele gosta, que é a coisa que eu falei no começo da emoção, né? Então, vamos supor, alguém está fumando, eu tenho vício de fumaça que eu estou desencarnado, então eu colo uma pessoa para fumar. Está comendo? Vou lá para comer. Então, assim, os meus gostos, eu procuro alguém que satisfaça, que tenha algo semelhante. Então, o humano ignorante faz isso, né? Então, ele vampiriza nesse sentido. Poucos, aquela coisa de odiar, né? Que é já seria o obsessor. Então, eu odeio, eu quero matar aquela pessoa tal, então cola como obsessor. Então, assim, ele não foca nos espíritos que vêm para pegar a energia mesmo, né? Que aí já não é espírito humano, já é aquele espírito que tem interesse energético. Então aqui não fala muito disso, que não é uma literatura para as pessoas que estão, né, já estão nesse nível, para entender mais esse tema. Então, assim, aqui ele vai falar mais do tipo, né, o que poderia ser usado essa energia. Se essa multidão tivesse ciência disso, sentisse o amor no coração e respeitasse os direitos dos outros, se cada um se comportasse como cristão, abrindo canais pelas emoções ao suprimento espiritual inesgotável, poderiam vir até aqui enfermos de todos os tipos que seriam curados pela quantidade de fluidos atraídos pelas disposições psíquicas afinadas com a harmonia de Deus. No entanto, em vez de atraírem essas bênçãos referidas, desperdiçam as que têm, que muitas vezes lhes foram dadas com muitos esforços de parte dos benfeitores espirituais. O Evangelho, Anselim, cabe em qualquer lugar, ajudando a manter a paz e a harmonia e a própria felicidade. Fiquei embriagado ao conhecer os caminhos sombrios da ignorância, a sublime bondade da luz e o esforço descomunal do espírito altamente evoluídos, recompondo estragos que as trevas propõem a fazer por prazer e que lhes dá a maldade, por prazer que lhes dá a maldade. Eles, os espíritos encarregados da ordem, têm recursos para expulsá-los definitivamente do ambiente terreno, mas não o fazem por amor, esperando que eles aprendam as lições da fraternidade. Então aqui ele vai falar mais no caso que eles foram lá tratar, né? Depois ele fala mais como funcionava aquela prisão, né? Que ele até entrou dentro para ver como que era. Né? Lá dentro as pessoas que estavam lá conversavam baixinho. É um livro interessante, se tiverem interesse, depois me mandem e-mail pedindo, ou vai ter o link aí aí embaixo do vídeo. Então assim, né, ali essa parte eu coloquei mais porque é um livro interessante para estar lendo e para conhecer mais como que operam, né, esse plano extrafísico e as tecnologias que possuem. Né, que eles possuem muita tecnologia para tirar a pessoa do corpo e tal, mas eles não dão ênfase no lado negativo, que possui tecnologias semelhantes, né, de sucção. Então assim, tem outros livros que eu li, que eu não lembro agora o autor, que falam em ambientes, por exemplo, como um bar. Né, como o bar ele tem esse tipo de tubo,
né, que as pessoas vão entrando, então assim, em cima das mesinhas os tubos já estão lá, né, como se fosse aquelas coisas que bota na teta da vaca para sugar. Então as pessoas entram, já vai e conecta na cabeça da pessoa. Então a pessoa fica lá, né, se divertindo nos bares e aquilo sugando, né. Então assim, respondendo a pergunta, né, como esses seres drenam a energia dessas pessoas? Então são por esses aparatos, né, ou se é um encosto, né, aquele ingênuo que está lá para se divertir, suga por processos energéticos que são naturais. Eu acho que uma planta ela vampiriza a outra, um animal vampiriza o outro, é uma troca de energia, algo que é natural, né? Há uma, digamos, uma certa concordância entre as partes. E, e tem esses seres que vêm e usam o ser humano como fonte de energia. Então, assim, tem livros falando disso. Eu vi também, tem essas sessões, né, que as pessoas fazem de hipnose e publica aí, né, um que eu cito aí é o Calogeiro Glifase. Então eles têm umas sessões muito interessantes que aparecem muito e muitos casos desses, né? Então assim, ele, ele ele aplica a terapia, só que ele tem esse conhecimento, né, que nós somos espíritos encarnados, que há outros seres, que há esses seres também. Então, se o terapeuta ignora essa realidade, então ele só vai lidar com até a vida, até o nascimento, né, aquela coisa da psicanálise, né, que não vê antes do nascimento, não vê outros seres, tá? Então tudo é aqui. Quem já tem essa abertura, já tem esse conhecimento, então já aparece, já consegue tratar com essas coisas também, né, saber a origem desses mais. Então aparecem esses espíritos e tem muitas que são interessantes, que quando eles aparecem, dependendo da frequência. Se é um espírito que tem uma alta frequência, ele aparece como ele mesmo, né? Agora os que tem muito, que são muito baixa, que tem baixa frequência, eles roubam a energia do ser humano e usam aquela energia mais bruta, né, para fazer coisas mais brutas. Os mais altos, que são mais refinados, então já pegam uma energia mais filtrada, né, que nem aquela coisa de você pegar o petróleo, né, e transformar em gasolina, tá? Os mais brutos usam da forma bruta, né? E esses mais brutos, como a energia deles é mais baixa, e eles estão lidando com uma fonte muito alta de energia, eles vêm com proteção. Então, assim como os homens aqui, quando eles vão numa usina hidrelétrica, eles usam aquele roupão, né, para proteger da radioatividade, então esses espíritos também, eles vêm, né, com a capa, tudo. Então, assim, na regressão eles falando e tal, e por que vocês usam isso, né? Qual que é a aparência de vocês real? Aí vê que descobre que eles estão usando proteção. E usando, pegando essa energia mais bruta e tal, né? Então, assim, existe, né, toda essa realidade que muitas vezes são mundos organizados que a gente tem dificuldade de entender por que eles precisam então roubar essa energia. Só que a gente tem a dificuldade de entender porque a nossa realidade está reduzida. Né? A nossa realidade está reduzida a uma realidade de parasita. O que a gente vive aqui é uma piada. Né? Essa vidinha normal que a gente vive é uma piada. Né? Frente a seres, digamos, angélicos que somos, né? Angélicos, a Cândida é uma forma de falar, devido, digamos, a uma grandeza. Então a gente vem aqui e fica vivendo essa brincadeirinha aqui, né? Que é a nível de parasita. Então eles estão no nível deles. E tendo, então, esses seres que encarnam aqui para viver essa brincadeirinha, e gerando essa energia incrível, claro, chama a atenção deles, os parasitas. Então, digamos que a partir daí nasce um problema. Então eles vêm e começam a drenar, usar tudo isso daí, tal. E como eu já falei em um vídeo anterior, vejam aí, é luz em todas as partes. Eu acho que é o nome do vídeo. Que eu especulei o motivo disso. Que é uma forma, então, dessa luz descer até aqui e emanar para todos esses seres também. Então, enquanto eles estão vampirizando, eles estão aprendendo alguma coisa. Né? Porque eles se acham superiores à raça humana, porque intelectualmente eles têm mais tecnologia, né? Na parte intelectual. Só que na parte espiritual eles estão ainda a nível de parasitas, né? Parasitando uma outra espécie, né? Como pulgas. Né? Bota um intelecto maior numa pulga e ela vai achar um meio de dominar o cão. Né? Que só tem uma criação de cão. Então é mais ou menos isso que eles fazem. São parasitas. Né? Eles não têm acesso a esse conhecimento, a essa percepção espiritual. Por isso que você tem ali o filme V Visitors, que o seriado, né, que eles tentam lá, eles abrem, eles dissecam o ser humano para ver se acha a alma. Né? Então ali é uma alegoria mais ou menos para mostrar que eles não entendem o que é a alma, que é um parasita. Né? A alma deles estão no embrião ainda. Então assim, eles têm um corpo físico que é superior ao que está lá dentro. Né? Que tem mais experiência, tem mais intelecto tudo do que o que está lá dentro. Nós somos o contrário. O que está aqui dentro, emergindo, é muitas vezes superior a isso. Então, por isso que está gerando toda essa energia, né? Tem todo esse poder criativo e chama tanta atenção. Né? E neles desperta admiração e medo, porque isso aqui é um poder muito grande.
Então, o ser, quando ele tem baixa vibração, ele se aproxima com cuidado. E se o ser humano está desperto, ele não se aproxima. Então, a intenção de eu fazer esses vídeos e falar tudo isso é para que vocês, digamos, tenham isso ao mesmo que seja o conhecimento disso. Porque isso, a pessoa praticando, se harmonizando, tal, não se vinculando com as coisas negativas, vai levá-lo a despertar essa energia, tal, e a gente consegue mudar essa realidade, que eu acho que é a intenção de todo mundo. E, como eu falei já no vídeo anterior, esse momento que estamos aqui é espalhamento dessa luz. Né, para que a gente tenha um conhecimento de como opera essas regiões inferiores, o que acontece aqui e tal, né, deve ser um motivo. São todos os tipos de energia, aqui a pergunta. Os tipos de energia, as energias mais densas. Então vai depender de cada entidade, né, do nível que está cada uma. Tem umas que se vêm e falam, eu sou um anjo, né, eu sou um santo. E aquilo, ela consegue a abertura emocional das pessoas, que começa a admirar, começa a louvar, querer beijar o pé e tal. E ela começa a sugar a energia daquelas pessoas. Né? Então vamos supor, se o humano aqui ele tem uma energia nível 10, aí vem um anjo, tem energia nível 100. Né? Ele vai conseguir impressionar qualquer um. Né? Só que no nosso nível 10 que nós estamos aqui, né, ele é aparente, porque o que está dentro é muito mais. Né? Até mais que esses caras que tem 10 mil. Né? Só que a gente está de uma forma reduzida, presos e ignorantes. Então essa energia ficou compactada aqui. Então a gente libera elas aos poucos. Então vem qualquer ser, se você está aqui emanando 10, vem um ser emanando 100, ele vai conseguir atenção. Então vai conseguir se plasmar como se fosse Jesus, como se fosse o Espírito Santo, como se fosse a Ave Maria, seja o que for, como se fosse Deus. Né, e falar, eu sou, vim te ajudar, vocês. Então dá até umas dicas boas para as pessoas, né, até ajudam, tal, mas eles arrebanham. Então eles vão ter um rebanho. Então, quando as pessoas se coligam a essa pessoa, ele vai estar sugando. Então, se eu tenho o Espírito 100, eu roubar de 10, de quem tem 10, é uma covardia, mas o parasita ele funciona dessa forma. Então, assim, se eu tiver 1000 pessoas, 100 mil, como vê essas religiões, a pessoa é 100. Então a quantidade que ela está puxando é muito grande. Né? Então assim que funciona. Então por isso que os espiritualistas reais, as pessoas que estão vindo aqui passando um ensinamento real, falam, vós são deuses. Jesus já falou isso. Conhece a ti mesmo. Né? Então assuma a responsabilidade da sua vida. Se você errou, se o outro veio e fez o outro, não coloque a culpa no outro. Aí você tem o Ho'oponopono. Te mostra que você é responsável por tudo na sua vida. Então você sai dessa mania de culpar os outros, de querer punir os outros, de querer julgar os outros e assuma a responsabilidade da sua vida, que você é o Deus Criador. Então, tendo isso, você assume o controle da tua vida, aí você vai conseguir despertar. Não é porque você vai botar a culpa em mais ninguém. Ah, eu fiz porque Deus mandou. Eu segui uma ordem e tal. Não, é você. Então esse é o seu verdadeiro despertar. É o seu equilíbrio do corpo mental. Que é o seu mental não fica sequestrado por outras pessoas que falam, oh, você tem que fazer isso aqui, as regras são essa, e aí você começa a seguir você segue essa regra, quem segue religião, segue por medo. Segue porque você acha que não fazer aquilo vai para o inferno. Então as pessoas não estão sendo elas mesmas. Elas não fazem o que querem. Elas fazem o que o outro mandou. Então se ela fizer e quebrar a cara, ela vai falar, eu fiz porque acreditei naquilo. Então, a intenção é essa. Quem está mandando esse ensinamento verdadeiro, estão falando para você, ó, assumam a sua encarnação. Assumam as suas próprias rédeas. Né? Agora, aquele ser que fala, ó, eu estou vindo aqui, eu vou ajudar e tal. Né? Presta atenção. Então, o tipo de energia que sugar são vários. Né? Porque essa realidade é uma piada, é uma brincadeira. Né? Quanto mais vocês acordarem, mais vocês vão ter percepção disso. E quanto maior for o número de pessoas vibrando assim, mais perto a gente vai estar de mudar materialmente, né? Porque interiormente a realidade já está mudando, já tudo é, né? Mas a gente vai transformar a forma que a vida aqui na Terra ela se manifesta. Então a gente vai ter um mundo aberto à confederação, né? A outros mundos que também vibram na luz, ou também não, que a gente vai ter contato com vários mundos. Então vamos ter, assim, não vai ser perfeito, né? As pessoas ainda vão ver no Maia, né? Vai existir uma Matrix meio camuflada ali, só que a gente, né, vai ser outra realidade. É um campo maior para a gente lidar, mais real, né, ou seja, sendo o que somos, podendo ser o que somos, sem essa prisão, né, sem essa negativa toda que aí existe. Que fala, ó, que não existe isso, não existe aquilo, então só o que é oficial as pessoas acreditam. Então isso vai ser removido. Então quanto mais pessoas se abrirem a essa realidade, mais a gente ancora, né, o que está aí para descer e
ancora tudo aqui na Terra, desce e transforma essa realidade. Mas precisamos estar abertos, né, a tudo isso. Então, eu espero ter respondido a pergunta. E se tiverem dúvidas, podem me mandar por e-mail. E muito obrigado, até o próximo vídeo.